partir desse momento, estamos gravando a nossa aula, certo? Esqueci teu nome, Red Hot. Ingrid. 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 Certo, mas vou chamar de Red Hot. Até gostei, que eu gosto muito da banda, Red Hot. Então é o seguinte, esse nosso primeiro encontro, a gente vai falar de aspectos gerais do estágio, certo? O nosso próximo encontro acontecerá na próxima quarta-feira. Então, próxima quarta-feira vocês estarão comigo, neste mesmo horário, de 19 horas, 19h10, certo? São 40 minutos, 50 minutos, uma hora de papo, certo? Que vale por uma tarde toda, por uma manhã toda. Porque vocês sabem que na aula, à distância, fica gravado, você pode rever o assunto, a gente não precisa ficar voltando, né? Você pode voltar ao assunto depois, tá certo? Então eu peço àquelas pessoas que estão assistindo essa gravação que não faltem aula. Faltou aula, vai levar falta. E a informação, ela fica perdida. Eu não tiro dúvida em grupo de WhatsApp, certo? Grupo de WhatsApp é para mandar um recadinho, certo? Para mandar um recadinho. Logo, logo eu vou travar o grupo de WhatsApp de vocês. Só quem fala sou eu, a Dani e o Daniel. Tá bom? Aí assim, eu vou destravar quando for necessário, vou travar quando for necessário. Os nossos bate-papos são aqui, neste ambiente. Esse link que eu disponibilizei para vocês no grupo de WhatsApp é a nossa sala virtual. Se você quiser, vocês estão vendo esse símbolozinho amarelo aqui, essa portinha? Estão vendo aqui? É que essa chamada é aberta para todos. Eu não preciso liberar o convite para vocês. Basta vocês clicarem que entra automático. Vocês viram lá na hora que você estava entrando que apareceu a mensagem que a sala está liberada? Porque eu não preciso estar presente para liberar a sala para vocês. Tanto que a Red Hot chegou, eu saí, vocês entraram e eu não estava na sala, entrei depois. Porque a sala ela fica liberada, tá bom? Se vocês quiserem se reunir entre vocês para bater um papo virtualmente, eu não preciso estar aqui. Basta falar Red Hot, a Mariana falando para Red Hot, a Yasmin, né? Eu quero lá conversar contigo. Vamos lá para a sala da nossa turma. Pode clicar lá que entra direto. Eu não preciso abrir. Combinado? Então, o primeiro ponto é Combinado. esse, tá certo? Segundo ponto, o WhatsApp não é para tirar dúvida. As dúvidas são tiradas aqui. Por que não é para tirar dúvida? Porque senão fica uma bagunça de coisa, uma bagunça de informações. Olha que nós tínhamos pouquíssimas informações e a Larissa se perdeu, perguntou, né? Que horas ia começar, se era hoje quarta-feira. Não é sua culpa, né? Não estou culpando ninguém, viu, Larissa? Estou só dizendo assim, que grupo de WhatsApp causa isso. Deixou o recado, acabou. Beleza? Então nossos encontros serão às quartas-feiras. Professor, toda quarta-feira tem aula? Não, porque vocês precisam de tempo para escrever o material. Hoje é o nosso primeiro encontro. Próxima quarta-feira, dia 8, daqui a 7 dias, será o nosso segundo encontro, certo? E eu vou no dia 8, no nosso segundo encontro, eu vou falar da formalidade, o que é que você vai ter que escrever, certo? No dia 15, eu acredito, dia 15 ou dia 22, eu vou dar um tempinho, né, de uma aula para outra, para explicar mais algumas coisas. Aí eu desapareço, agora é com vocês. Vocês vão fazer as atividades de escrita, tá? Vão fazer as atividades de escrita, vocês vão escrever. Não adianta eu ficar falando aqui e você não está escrevendo. Quando é que você vai escrever? Ah, professor, não tenho tempo. Você não tem um compromisso comigo quarta-feira? Então, toda quarta-feira é o seu tempo para escrever sobre o seu estágio, certo? Então, eu não vou ficar aparecendo todas as quarta-feiras. Então, é o dia, certo, que você vai ter para escrever. Professor, não deu tempo de fazer a atividade. Como não deu tempo? Não tem essa desculpa, tá? Como não deu tempo? Se quarta-feira você agora vai ser, né, para mim, é o tempo que você vai estar dedicado para mim. Então, não esqueça, quarta-feira é o dia que você tem que se dedicar à escrita do seu trabalho. Obviamente não só a quarta-feira, ou qualquer outro dia que você possa também deixar disponível para isso. A questão é que nós temos prazos, o tempo corre rápido e você não pode deixar acumular as coisas. Certo, pessoal? Entendido até aí? Tranquilo? Entendido. Combinado? Não vão me decepcionar não, não vão me enganar não, tá bom? Deixa eu mostrar, isso aqui é um relatório do estágio de pedagogia, janela, tela cheia, pronto, tá? Deixa eu abrir aqui a tela
Lembrando que essa aula está sendo gravada, né? Então a pessoa vai ver isso aqui depois, tá? Nós precisamos de alguns documentos muito importantes durante o estágio, certo? O primeiro documento, eu vou baixar aqui um pouquinho, porque esse anexo aqui, já já eu vou falar sobre ele. O primeiro documento que nós precisamos ter, que a Andresa vai passar para vocês, o primeiro documento, é a carta de apresentação. Carta de apresentação. O que é a carta de apresentação? O que é que vocês acham? Aliás, se apresente agora. Mariana, Red Hot já se apresentou. Mariana vai se apresentar, certo? De onde está falando, seu nome, se está trabalhando, se não está, tá? E o que é que você entende por carta de apresentação? Pronto, meu nome é Mariana, estou falando do bairro Jabuti, município de Eusébio. Estou cursando também o curso de administração, né, a graduação, e atualmente eu sou empreendedora, tenho uma loja virtual. Loja de quê, Mariana? Conte aí, conte-nos. Tapaué e perfumaria. Olha aí que coisa bacana. Show de É, bola. Muito parabéns, viu? Parabéns. Depois é bom de obrigada. trocar essas figurinhas, porque um pode ajudar o outro, né? Nesse empreendedorismo. Parabéns. Verdade. Pronto, o que é que você entende por carta de apresentação? Eu acho que é um modelo que você vai se identificar, Pronto. mostrar seu nome, o que você faz da vida, acho que é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Nesse caso, essa carta de apresentação é um documento oficial elaborado pela Faculdade Maciço de Baturité, que você vai chegar ao local onde vai fazer o estágio e vai se apresentar. Tu imagina só, o Raul chega lá na empresa que você, né, que você gere, daqui a pouco o seu negócio virtual se transforma numa grande loja, né? Aí eu chego lá, ó, eu sou o Raul, quem é você? Não, eu sou estudante de administração e tal e tal. Você vai cair nessa? Pode ser um bandido, não pode? Pode. Então, para Olha, evitar isso, é enviado uma carta, você recebe uma carta dizendo quem é você. Ó, Mariana Marques e tal, é estudante de administração da Faculdade de Maciço Baturité e tal, e tal, 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 e ela precisa fazer esse estágio. E tem os telefones de contato, os e-mails de contato, caso a pessoa desconfie, ela entra em contato com a faculdade. Então, a carta de apresentação é apresentando você para o local de estágio. Certo, pessoal? Essa carta a Andresa, ela vai estar preparando, vocês vão estar recebendo e levando para o seu local de estágio, tá? Bom, depois que você consegue o local de estágio, nós vamos entrar no segundo documento. Esse documento, ele entra no seu relatório de estágio. É a declaração de aceitação ou declaração de aceitação de estágio. Então agora a gente passa para o segundo documento, que é a declaração de aceite. Aceite. Aí agora a Larissa vai se apresentar. Tudo bom, dona Larissa? Boa noite. Como é que você Boa tá? noite, tudo bom? Larissa, você tá Tô falando de bem. onde? Tô falando do Jabuti Eusébio. Certo. Tá trabalhando com o quê? O que é que No você tá... momento não estou trabalhando. Mas gosta do Tô curso de cursando pedagogia ou administração? pedagogia, tô cursando. Então esse estágio você tá fazendo estágio de... Me diga uma coisa, vocês são administração e pedagogia? Eu falei com o gestor, ele disse que era junto. Ia fazer junto, né? Só vai mudar o modelo, né? Que no caso da pedagogia, mas assim, os documentos são os mesmos, tá? No caso da pedagogia, o seu estágio é educação infantil, certo? Educação infantil. Então você vai procurar um local. O estágio da administração não sei ainda, que eu vou pegar o modelo de relatório. Aí na próxima aula eu vou falar, tá certo? Mas assim, não se assustem, porque tanto faz ser na pedagogia ou ser na administração, estágio é a mesma coisa, tá? Bom, no caso da pedagogia, você vai fazer educação infantil. Então você vai procurar uma escola
vai levar a sua carta de apresentação, certo? Para poder você fazer o seu estágio lá. No caso da administração, tem lá o tema que eu vou ver qual é o tema. Você quer pedagogia, educação infantil. Depois que você se apresenta, o que é que pode acontecer com o gestor da empresa ou gestor da escola? Eu quero, ou eu não quero, certo? Ou é sim ou é não. Não existe um talvez. Tá? Não, talvez eu queira. Vá para outro canto, porque esse cara é maluco. Tá? Ou ele quer ou ele não quer. Se ele quer, agora o que é que a gente vai ter que elaborar? Uma declaração de aceite, de aceitação. Tá certo? Rapaz, conseguiu estágio. E agora? Agora vamos montar a declaração de aceitação. Declaração de aceitação de estágio. Olha só como é que ele funciona essa declaração de estágio. Funciona da seguinte maneira. Declaro para o... Isso aqui é um documento que está dentro da apostila. Você vai imprimir separado, só essa paginazinha, levar para a empresa e junto com você, a empresa e você, o responsável da empresa, o responsável da escola, vão montar, vão escrever, vão preencher essa declaração de aceitação. Declaro para os devidos fins, junto ao núcleo de estágio da Faculdade Maciço de Baturité, que o aluno, a aluna, fulana de tal, Red Hot Chili Peppers, cursando administração, cursando pedagogia, número da matrícula. Professor, não sei o número da matrícula. Como não sabe o número da matrícula? Tem que saber. Como é que você entra na plataforma? Está estagiando e não entra na plataforma. Tem que saber entrar na plataforma. Ah, eu nunca entrei. Tem que saber entrar. Então você precisa do número de matrícula para entrar. Seu RG, certo? Seu RG. Domiciliado, seu endereço. Ficou faltando aqui, a moça, né? O número. Ela mora no meio da rua, né? Ela precisa do número. Cadê o número da casa dela? Quixadá, Ceará. Tá certo? Mas às vezes é sem número. Se for sem número, aí você coloca aqui, né? S/N. O que é que significa? Sem número. Não pode acontecer a pessoa morar num sítio, aí tem o nome da rua lá, da pista, né? Onde é? Sem número. Então pronto, bota lá o seu endereço. Quixadá, Ceará, CEP, e-mail. Esse e-mail é o e-mail que você usa na faculdade. É o seu e-mail que você usa para tudo, certo? Foi aceito nessa instituição. Então, a Nara Maia, ela disse que aceitou. Assinou aqui. Essa pessoa é a responsável pela instituição. Quem é que assina aqui? É o aluno. É o aluno, o diretor da escola. O aluno quer dizer você, o diretor da escola ou o gerente da empresa, o dono da empresa. Quem é que assina? Quando eu digo responsável? É o dono, eu O acho. dono, que está aceitando você. Alguma dúvida nisso aí? Tranquilo, né? Tranquilo. Mas está faltando um detalhe importante. Está faltando um detalhe. Beleza, ela aceitou. Certo? Cadê o carimbo? Tem que carimbar. Aí o que foi que ela fez? Ela carimbou aqui embaixo, ó. Sem problema nenhum. Documentação que não tiver carimbo, volta. Tá certo? Deixa eu ver se a gravação não caiu. Gravação continua. Estão entendendo aí, né? Documentação que não tiver carimbo, volta. Você perdeu o tempo. Ai, professor, tem que carimbar? Tem que carimbar. Agora a gente vai para a segunda parte. Isso aqui, nessa primeira parte, a pessoa está dizendo que você, certo? Foi aceita, né? Ou no caso dos rapazes, aceito. Tá certo? Foi aceito. Mas foi aceito onde? Ah, professor, no estágio. Onde é que fica esse local do estágio? Aí agora a gente vai preencher na mesma folha, isso aqui é tudo no mesmo papel, os dados da instituição. Razão social é o nome da empresa, certo? Você vai colocar aqui o nome da empresa, tá? O CNPJ, o
que é CNPJ? Comprovante Nacional de Pessoa Jurídica. O registro do CNPJ da empresa. Ah, professor, mas eu fui numa empresa da minha tia que ela não tem CNPJ, então você não pode estagiar lá. Só pode estagiar se tiver CNPJ, certo? O endereço do local, o bairro, o município, bem facilzinho, certo? Supervisor de campo. O que é esse supervisor de campo? Supervisor de campo, certo? Vou colocar aqui um asterisco. É aquela pessoa que vai estar olhando você dentro do estágio. Quando você entrar na empresa, tem uma pessoa responsável por você dentro da empresa, que vai lhe mostrar os locais, que vai apresentar as pessoas. Estágio escolar, estágio, né, desse nosso tipo aqui, você não tem vínculo empregatício, certo? Você não ganha um centavo, por sinal você gasta passagem de ônibus, merenda, mas é uma oportunidade de você se mostrar para a empresa, certo? Ah, eu tô aqui, né? Então você se apresentar, fazer amizade com pessoas. E essa amizade com pessoas é principalmente o seu supervisor de campo, que nesse caso aqui, esse supervisor de campo, olha só, ela é a coordenadora dessa escola. Então ela bota o nome aqui, o CPF ou RG, telefone de contato, e-mail de contato, o nome do responsável pela instituição, porque eu posso ser coordenador, mas não sou o dono. Não pode. Olha só o que pode acontecer. A Mariana, ela foi para o supermercado. Então tem um gerente do supermercado e tem um dono. Quem é o responsável? Quem é que vai te acompanhar? É um coordenador, é o responsável pela padaria, é o responsável por algum setor do supermercado. Mas quem é o responsável pela instituição? É ele? Não. É o gerente. Então aqui você coloca o nome do chefe de todo mundo, do chefe geral, certo? Responsável pela instituição. E aqui é o nome da pessoa que vai te acompanhar. Te acompanhar dentro da empresa. Tá certo? Perceberam a diferença? Supervisor de campo é a pessoa que te acompanha na empresa. Responsável pela instituição é o chefe de todo mundo. Certo? Aí vai colocar aqui o cargo é coordenadora, porque você está, né, ocupando ali, é gerente, é diretor, não sei, né? E a função é. Você detalha um pouco mais. Se você não conseguir colocar as duas coisas, não tem problema, tá? Mas tente colocar cargo e função, tá ok? E o carimbo da empresa. Sobre esse documento, vamos lá, voltando aqui. Documento, declaração de aceitação. Há alguma dúvida? Não. Muito fácil, né? Muito fácil. Lembrando que esse não é o primeiro documento, esse é o nosso segundo documento. O primeiro documento é a carta de aceitação, certo? Quem é que manda a carta de aceitação para vocês? É o núcleo de estágio. O núcleo de estágio e a Andressa, junto com vocês, vai passar essa carta de apresentação. Professor, eu preenchi todo esse documento. E agora? Esse documento carimbado, preenchido, todo oficial, você vai mandar para o núcleo de estágio. Vai passar por e-mail, vai escanear ele, bem legível, né? Ou pelo seu celular, ou através de um scanner. Você vai na Lan House e faz esse escaneamento, certo? E vai mandar lá para a faculdade, para o núcleo de estágio. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Aí o núcleo de estágio, ele devolve para você esse documento aqui, que é o nosso terceiro documento. Esse documento, sem ele, você não é reconhecido o estágio, certo? A carta de apresentação, o termo de aceitação, aí a faculdade, graças a Deus agora você está estagiando. Aí te devolve esse e-mail. Aliás, esse documento, o termo de compromisso. O que é o termo de compromisso?
é um documento federal que é obrigado, né? É obrigado a faculdade fazer, dizendo que você está estagiando nesse local, quais são os dados de você, certo? E qual é a faculdade que você está cursando, certo? Aí fala aqui o tipo de estágio, quando começa, quando termina, a carga horária, né, o supervisor de campo, todos os dados do seu estágio. Com esse documento na mão, agora sim você está estagiando. Ok? Vamos lá. Quem é que elabora esse documento? Quem é que elabora esse André? documento? Se fosse valendo ponto, se fosse. Quem é que responde aí? Andressa? A faculdade, o núcleo de estágio, certo? O núcleo de estágio. Esse núcleo de estágio passa esse documento para você, né? E ou passa para a Andressa, vai chegar nas suas mãos, tá certo? E esse documento ele tem que ser escaneado também para que você possa colocar no seu relatório, certo? Então vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Vamos voltar aqui. Então, alguns documentos são importantes. A gente vai começar com esses três. Carta de apresentação, quem manda é o núcleo de estágio. Quem manda para você ou manda para a Andresa, mas vai chegar na sua mão. Você se apresenta na empresa, certo? Você se apresenta na empresa, a empresa faz uma declaração de aceite. Depois que você tem essa declaração de aceite, você manda essa declaração para o núcleo, certo? De estágio. Manda para o núcleo de estágio. O núcleo de estágio devolve para você, certo? Agora para você. Ela vai mandar para você. Você mandou para o núcleo de estágio, agora manda para você o termo de compromisso de estágio, TCE. O que é esse TCE? É um documento que você vai guardar, certo? É um documento que você vai guardar, que você vai colocar lá no seu relatório, tá ok? Então o núcleo de estágio manda para você, tá? Olha só, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A declaração de estágio você manda para o núcleo. O núcleo manda para você o TCE. O que você faz com esse documento? Guarda. Guarda. Porque você vai precisar para colocar no seu relatório. Ok? Deixa eu ver aqui se a gravação não cai, porque de vez ela desliga sozinha. Continua gravando. Beleza. Entendido, né, pessoal? Aí agora você começa o seu estágio. Só começa depois com esse documento na mão. Você pode, né? Vamos lá. Aí depois, tem um documento que está guardado. Aí agora você vai começar o estágio. Quais são as atividades? Aí você vai preencher o nosso quarto documento, que é o anexo 2. Mas na verdade é o quarto. Tá? Ficha de controle de frequência. Você foi na empresa, conheceu a pessoa, foi visitar. Então você vai fazer uma visita na empresa. Aí, né, você vai colocar aqui, visita e apresentação na empresa. Durou a manhã toda. Aí você coloca aqui o dia que aconteceu aquela visita, certo? O tempo que você passou lá, a manhã toda, 4 horas. E a pessoa, aquele supervisor de estágio que carimbou, ele deve carimbar aqui também, ó. E assinar. Professor, mas o carimbo é desse tamanho aqui, o carimbo não cabe. Então não tem problema, ela assina, vai assinando, certo? Aí no final da folha, ela carimba atravessado. Ao invés de carimbar assim, carimba pegando as assinaturas. Certo? Não tem problema não. Ok? Desde que sempre apresente o carimbo. Aí a pessoa coloca aqui a data que foi, o que foi que ela fez, visita, observação, visita no setor tal, observação, vai dizendo o que foi que ela fez. Planejamento, né? Entendi, conheci como funcionou o recurso humano. Visitei no segundo dia o recurso humano de novo, participei lá de uma entrevista, fiquei só observando, observação. Tem que completar aqui a carga horária. Essa pessoa ela foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela cumpriu a carga horária. Pedagogia é isso aqui, viu, pessoal? Pedagogia, ela cumpriu uma carga horária de 40 horas. Certo? Professor, mas quando eu li na disciplina, eu vi que eram 60 horas. Aliás, perdão, desculpa. Eu vi. Opa, não tá apagando. Pronto, agora vai. Eu vi que eram, na verdade,
100 horas. Mas aqui só tem 40. Então tá faltando quantas horas? 60 horas, não é assim? E essas 60 horas? Tá aqui comigo, ó. Hoje eu já contabilizo para vocês umas 4, 5 horas. Professor, mas não são 4, 5 horas, é uma hora. Hora de EAD é diferente, né? Já sabe disso. Mas também você não vai ter que escrever. Essas 60 horas é principalmente a escrita do seu trabalho, certo? Então 40 horas de presença e 60 horas desenvolvendo no sábado, no domingo, na quarta-feira, no feriado, seja qual for o dia. Ok? Então 40 horas de estágio, 60 horas de desenvolvimento da escrita. Professor, não deu tempo. Não tem essa desculpa. 60 horas para escrever é muito tempo. Então você tem que se organizar para que você possa escrever isso, tá? Esse documento ele é chamado de acompanhamento ou ficha de controle, certo? A pessoa que está te acompanhando aqui às 40 horas vai assinar e depois que eu perceber que ela assinou tudo bonitinho, direitinho, o que é que eu faço? Eu assino também. Beleza. Aí quando é que eu vou assinar isso aqui? Eu só assino no final de tudo. Quando você colocar no seu relatório, eu ver que todas as fichas estão lá, aí eu venho assinando tudo e lhe devolvo. Certo, pessoal? Essa minha assinatura aqui, ó, é a última que você vai ver. Tá bom? Depois que tiver tudo ok, aí eu vou e assino. Certo? Até então aqui, o estagiário assina, o supervisor, né, o supervisor de campo lá vai assinar. Mas o supervisor de campo é quem fica com você. O supervisor acadêmico sou eu. Tá bom? É o professor do estágio. Depois desse documento, essa ficha de avaliação, né? Que aqui ela colocou, mas não tinha necessidade. Era só para lhe ajudar. Mas se você quiser colocar, pode colocar também. Certo, pessoal? Aqui são os pontos que devem ser observados no estágio. Isso aqui vai estar lá no manual de vocês. Aqui alguns pontos que foram observados. E termina aqui a documentação que você vai precisar, né, colocar nos seus anexos do estágio. Professor, o estágio é só isso? Não, o estágio não é só isso. O estágio, ele é isso aqui, ó. Ele tem que ter um texto de introdução, certo? Ele tem que ter uma fundamentação teórica, as observações de campo, as suas experiências no estágio, considerações finais, você agradecendo todo mundo, tá? Referência bibliográfica, aí depois vem aquela documentação toda. Próxima aula, eu vou explicar o que é introdução, o que é fundamentação teórica, tá bom? Aí já passo uma atividade para vocês aprenderem a escrever a introdução e fazer a fundamentação teórica, ok? Perguntas, dúvidas? Não. Pronto, então vamos aguardar. Amanhã a Dênia vai liberar a apostila, né? Ela vai conseguir a apostila pra gente. Vocês vão fazer uma leitura da apostila, não adianta a gente se prolongar, né? É mais você lendo. Aí quando for na próxima semana, professor, estou com uma dúvida aqui na apostila. Eu vou falar da minha aula normal, aí eu paro para vocês virem trazerem as dúvidas da apostila. Ok, pessoal? Ok. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. E eu encerro fazendo uma outra pergunta. Eu quero que cada um de vocês façam uma avaliação desse nosso primeiro contato. O que é que vocês acharam dessa nossa primeira aula? Quais são as expectativas de vocês daqui em diante? A aula foi boa, eu só tô meio nervosa por causa do estágio. Não, fique tranquila. Fique tranquila, mas assuma a responsabilidade. A responsabilidade não é do professor, a responsabilidade é do estagiário. Certo? Mas que bom. E não fique com medo não. Vamos pra frente. Uma próxima voluntária. Eu achei super esclarecedora, porque eu estava meio perdida com relação a essa questão do estágio. Sabia nem para onde é que ia. Mas foi bem esclarecedor, gostei bastante. Muito obrigado. Muito obrigado. Larissa. Eu também gostei.
também gostei, foi bem comunicativa, foi tudo bem esclarecido, porque eu também estava perdida. Tranquilizo vocês agora, estão mais calmas, entenderam, né? Então eu vou parar a nossa gravação, agradecer